O que acontece com o espírito dos abortados? Onde e como são amparados? Com vocês. Depende, uai. Depende. Depende muito da condição espiritual, né? No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, existe um capítulo sobre o aborto. Não vou lembrar agora aqui qual é o número, mas eu acho que é o capítulo 11. Depois eu dou uma olhada e vejo aqui qual é o número do capítulo. É um capítulo que fala sobre o aborto. E lá ela enumera algumas das possibilidades. Então, uma das possibilidades é que ele compreenda o abortamento, porque ele, de certa maneira, tem uma certa evolução, ele compreende, ele se desembaraça daquela experiência e simplesmente aguarda uma nova possibilidade, né, pelo fato dele ter uma certa grandeza espiritual, sem que ele fique muito incomodado com o acontecido. Existem outras situações em que o espírito, e é mais comum, ele, ao se sentir rejeitado, não amado, empurrado para fora da família, ele se sinta profundamente ofendido e inicie, da parte dele, um processo de perturbação que nem sempre ele vai conseguir, porque depende muito do outro, né? Não é porque eu quero perseguir alguém que eu persigo, o outro tem que me dar chance para que isso aconteça. Então, ele pode se tornar também um perseguidor da família. Essa é uma segunda possibilidade que a gente tem. E existem casos, claro que isso são situações mais extremas, e a gente encontra esse caso no capítulo 7 do livro Libertação, em que uma entidade que foi abortada, ela se mantém como feto do lado de lá, exatamente para impingir culpa na mulher que o abortou. Mas essa é uma circunstância particular, dessa entidade particularmente, e de sua mãe, que não se transformou após o acontecido, se tornando, portanto, vítima do processo de perseguição dele. Então, ele, no mundo espiritual, para perturbá-la, ele se mostra como um feto abortado. Ele não retomou o que era o natural, a condição humana, e vida que segue, vamos tocar a nossa vida. Não, ele se mantém naquela forma exatamente para impingir culpa e provocar nela um sentimento de profunda dor, que está no capítulo 7 do livro Libertação. Então, existem circunstâncias diferentes. Aí ele pode simplesmente aceitar e seguir a vida, aguardando a oportunidade. Ele pode realmente se aborrecer e ficar tentando perturbar a família ali, e ele pode decididamente tomar como propósito fazer um processo de vingança, de perseguição. Esses casos das interrupções provocadas, né? Provocadas, né? Existem também aqueles que como chamou os abortados naturais, em que eles são atendidos como qualquer um de nós que retorne à pátria espiritual, porque é o que está acontecendo, eles estão retornando à pátria espiritual, passaram, quando não foi provocado, foi natural, passaram pelo tanto de experiência que precisariam passar, que conseguiram passar devido à debilidade, muitas vezes, até do corpinho deles, ou a debilidade do corpo da mãe, que seja, mas são atendidos naturalmente. Agora, sim, a gente gosta sempre de frisar, sempre haverá acolhimento. Esses espíritos que tiveram a gravidez fracassada, a sua tentativa de encarnação, né, de nascimento, a luz fracassada por uma provocação, eles podem perdoar, eles podem não entender, serem almas mais suaves, serem atendidos, recolhidos e conduzidos à pátria espiritual, onde vão retomar e reprojetar a sua vida. Eles podem guardar, às vezes, mágoa, rancor, mas mesmo assim aceitam a orientação daqueles que os estão acolhendo e abrem mão, perdoam e continuam. E outros mais endurecidos, aí sim, rejeitam esse acolhimento, as orientações, os auxílios
e optam por uma vingança. Nem sempre conseguem. Ocorre muitas vezes, dependendo da situação, porque o Olahá deu um caso típico de uma pessoa que já era acostumada a fazer isso, agia com frieza, tinha um desdém quanto à gravidez, enfim. Mas existem casos e casos. E muitas vezes a pessoa faz isso, às vezes a mulher age numa determinada circunstância da vida que é levada em consideração. E que fica muito mais fácil de auxiliar, de proteger essa mulher, que por mais que tenha feito essa escolha equivocada, que sim, é um equívoco provocar o aborto, ela tem condições de perceber, de receber o auxílio da espiritualidade também, para se defender melhor, muitas vezes, da investida desse espírito ainda endurecido que quer se vingar dela. Então, cada caso é um caso, tá? Muito bem, gente. É o Pinga Fogo. O Jorge com a Sâmia, de número 231. Pode falar, senhor Jorge. Após a tempestade, capítulo 12, não é o capítulo 11, é o 12.